pessoal do Encontrão, eu sou a escritora Ana Esther, eu sou gaúcha, mas moro em Florianópolis há muito tempo, mas estou aqui no litoral gaúcho, no Balnê, para contar para vocês a minha história favorita, que é uma história que eu mesma escrevi, A Cidade dos Polvos, quando eu tinha 12 anos, e depois que virei escritora, publiquei em 2011. E essa história se passa também no fundo do mar, por isso que eu estou aqui. É a história de dois irmãos, o Zequinha e a Aninha. Eles tiveram o mesmo sonho, vocês acreditam? Sonharam com uma árvore muito especial e que nessa árvore eles viam uns seres estranhíssimos, meio arroxeados, molengas, falando com uns índios. E eles contaram esse sonho para a mãe deles, a dona Angélica, que é professora de biologia e gosta de contar histórias sobre os bichos, as plantas. E a dona Angélica escutou o sonho que tanto o Zequinha como a Aninha tiveram, o mesmo sonho, idêntico. E parecia com a lenda dos índios Maralaus. E como o seu José, o pai das crianças, estava viajando, a dona Angélica propôs que eles se encontrassem com a vovó Etelvina, que conhecia bem melhor do que ela aí a lenda dos índios Maralaus. E se encontraram então numa noite no sótão da casa para ouvir essa história. E a história era sobre os índios que receberam de uns seres muito estranhos que parecia que tinham vindo lá de outros planetas. Receberam uma caixa dourada ou de ouro. Ui! E eles enterraram essa caixa próximo de uma árvore. E segundo essa lenda, passaram-se milênios, né? E muitos séculos. E quando a árvore morria, eles plantavam outra árvore no mesmo lugar para manter viva a lenda e saberem onde aquela caixa estava enterrada. Só que ninguém sabia o segredo da caixa. Bom, acontece que passou um tempinho, o José e a Aninha ficaram curiosos com essa história. E daí teve um problema uma vez, não é? Passado uns dias que eles escutaram essa história, teve um vendaval, um temporal e bateu um raio numa árvore lá meio próximo na escola onde o Zequinha e a Aninha estudam. E aí a árvore quebrou o pessoal que morava ali perto, numa região de pescadores, eles viram que aquela árvore quebrou bem no terreno, olha só, da vovó Etelvina. E eles foram lá perguntar para a vovó Etelvina se eles podiam plantar uma árvore no lugar daquela. A vovó Etelvina disse que sim, né? Mas ela ficou pensando, por que o pessoal ali, pescador, que se diz descendente dos índios Maralaus, por que eles iriam querer plantar uma árvore lá naquele lugar? Ela contou para a filha, a dona Angélica, e para o Zequinha e a Aninha. E eles ficaram também meio surpresos com aquilo.
E depois fizeram, então, uma cerimônia, uns 3 ou 4 pessoas lá do povo, lá dos pescadores, foram lá, plantaram, fizeram uma cerimônia e disseram para cuidar bem da árvore e tudo. A vovó Etelvina prometeu, o Zequinha e a Aninha também, e ficaram por aí. Mas o Zequinha desconfiou, conversou com a vovó Etelvina e disseram, não, essa árvore tem alguma coisa a ver com a lenda dos índios Maralaus. E eles foram lá, então, começaram a cavar perto da árvore e levaram uns 2, 3 dias cavando por ali, já estava quase desistindo, quando o Zequinha tocou num objeto duro e daí cavou, achou a tal da caixa dourada. E eles não sabiam direito o que era, mas estava escrito lá na caixa Quertimos Somitreuk. E eles falaram isso, só o Zequinha e a Aninha estavam ali perto, né? A vovó Etelvina tinha ido fazer o chimarrão e eles leram Quertimos Somitreuk. Não é que eles foram parar num lugar embaixo, lá no fundo do mar, e eles então não sabiam o que fazer, viram aquilo e começaram a caminhar e ver peixes, arraias passando por eles, mas eles respiravam, não tinha problema. Até que eles entraram num portal que tinha lá e viram uma cidade ali estranha e viram uma sala de aula, imaginem. E nessa sala de aula tinha o professor Polvoide, que estava lecionando, dando aula para um monte de polvinhos. Bem tranquilo, só que nisso ele enxergou a Aninha e o Zequinha e viu que eram seres humanos. Ele quase desmaiou, soltou bolhas roxas por tudo quanto era lado. E nisso ele chamou os guardas vieram, daí pegaram o Zequinha e a Aninha e levaram na presença do rei da cidade, a cidade de Polvidade. E o rei viu os seres humanos e ficou emocionado porque há milhares de anos não via seres humanos. E então que conversou com eles e tudo. E nossa, veio o rei Polvex, veio o conde Polvilério, veio um monte de povos conhecer os seres humanos. O Zequinha e a Aninha ficaram maravilhados porque eles conseguiam entender o que os povos falavam. Imagina, os povos conversavam com eles e eles entendiam tudo. E foi tudo maravilhoso, né? Conversaram muito, eles contaram sobre a vida deles na superfície. Aí estava tudo muito bom, até que o Zequinha e a Aninha começaram a ficar com saudade da mãe deles, da dona Angélica, da vovó Etelvina, do seu José, que estava viajando, indo para o Pantanal, e eles queriam voltar para casa. Aí o rei e a turma toda, né? Eles disseram, não pode voltar porque vocês vão contar o nosso segredo. Mas eles viram que eram crianças e ficaram com pena, né? Perceberam que as crianças estavam com saudade dos pais. Aí eles foram ser julgados para ver se eles podiam ter permissão para voltar. E no fim o juiz que julgou o caso deles disse que sim, eles poderiam voltar se trouxessem de volta para a Polvidade o seu José, a dona Angélica e a vovó Etelvina, porque ninguém podia ficar sabendo do segredo deles e iam revelar para os outros seres humanos e iam destruir a cidade. Ia ser terrível.
Eu sei que o Zequinha e a Aninha prometeram trazer os pais e não contar para ninguém o segredo. Então voltaram para a Polvidade. Lá chegando, a dona Angélica e a vovó Etelvina estavam nervosas, preocupadíssimas com o que tinha acontecido com eles. E aí o Zequinha e a Aninha contaram tudo o que houve e eles disseram, não, a gente não pode ir lá para a Polvidade morar, todo mundo aqui tem a dona Angélica trabalhava, era professora, o seu José também trabalhava, a vovó Etelvina tinha todos os amigos e toda a vida dela, como que eles iam abandonar tudo e morar em Polvidade? Bom, quando o seu José voltou, eles contaram da viagem, ele estava no Pantanal, contou as maravilhas que viu por lá e se impressionou com a história que o Zequinha e a Aninha contaram para ele. E decidiram ir até Polvidade conversar com o rei, né, para contar a história, dizer que eles não podiam ir morar lá. Mas pegaram lá a caixa e disseram que Kertimos Somitrel e de repente se viram lá no fundo do mar e foram conversar, né, com todos os povos e foram recepcionados, viram, né, que eles tinham cumprido com a palavra, então, olha, fizeram festa e tudo, e foi uma maravilha, só que aí o professor Polvoide contou sobre a vida em Polvidade, todo mundo recebeu eles. E eu tô aqui vendo, eu queria mostrar o desenho para vocês. Aqui tem o desenho do rei Polvatório. Aqui eu fiz o desenho, cada povo tem um desenho, tem a história. E aí, para encurtar a história, eles combinaram que poderiam ir voltar para a superfície terrestre se eles fizessem um juramento de não revelar o segredo. Porque o segredo de Polvidade era super secreto. E eu conto para vocês. Os polvos, eles eram imortais, mas eles poderiam morrer se fossem assassinados. Eles só morreriam se fossem assassinados. E eles tinham medo que os seres humanos quisessem matar os polvos, porque quando os polvos fossem assassinados, eles viravam pedras preciosas. E se as casas deles fossem destruídas, viravam ouro. E os povos sabiam que os seres humanos gostam muito de ouro e pedras preciosas. Por isso que ninguém podia saber do segredo deles, senão iam querer assassinar os povos. Mas aí o seu José, a dona Angélica e a vovó Etelvina juraram que não iriam revelar o segredo e que seriam amigos de Polvidade. E depois, olha, eu estou resumindo aqui a história, mas aconteceu muitas barbaridades e aí eles ficaram livres para ir de volta para a superfície se não revelassem esses segredos, né? Só que aconteceu isso, quando eles iam voltar para a superfície, a Aninha pegou uma doença estranhíssima, que ela já estava virando polvo lá, era a doença, a febre dos polvos, e que para ela se curar tinha que ficar 1 ano inteiro em Polvidade. E aí todo mundo se desesperou, mas a vovó Etelvina concordou em ficar junto com a Aninha lá até ela se curar durante aquele ano. E aí o seu José e a dona Angélica e o Zequinha voltaram para a superfície, mas tinham autorização de retornar para a Polvidade para visitar a Aninha.
Então ficaram assim, nesse vai e vem, nessa ponte marítima, não era ponte aérea, para visitar a Aninha, que se recuperava. E numa dessas, não é que Polvidade sofre um ataque de piratas, eram os piratas do Polvos Piratos. Aqui dá para vocês verem o desenho, né, de um pirata. E para vocês, o espanto de todos nós, eu conto que quem salvou os polvos lá de Polvidade não é que foi a vovó Etelvina. Ela conseguiu salvar todos os polvos, foi considerada uma heroína de Polvidade. E depois dessas, é claro que o reino de Polvidade virou super amiga do pessoal ali, né? E sabiam que podiam contar com a amizade e a confiança, que ninguém ia contar o segredo de Polvidade na superfície. E se livraram também da constante ameaça dos povos piratas. E então essa é a história. E aí viveram lá nessa de vai e vem para a superfície, para Polvidade, por muitos e muitos anos. E essa é a história que eu escrevi com 12 anos e a minha história favorita, que eu revelei para vocês com muito carinho. E mando um abraço meu e de todos os povos de Polvidade. Um abração!